Aê! Estamos começando mais um programa aqui. Estamos começando mais um programa aqui do Cinéfilo, aqui na nossa querida TV Caeté, também no site Big Cine, nosso 52º ou terceiro, eu sempre já perdi as contas de quantas pessoas já passaram aqui. Esse cara que vamos entrevistar hoje é um grande amigo meu, desde os tempos de escola, desde os tempos lá da aula de matemática da professora Zaira, do professor Luiz Fernando, de biologia. Poxa, tem tanta gente bacana que já passou, né, por nossas vidas, né, Pedrinho? É sensacional. Aprendemos muito. Com alguns, muito, com outros nem tanto. Professor Lisandro. Você esqueceu o Olha professor só de arte. Olha só que maravilha. É verdade, o de arte eu não podia esquecer, é verdade. Ainda bem que você lembrou. Olha só, pessoal, estamos recebendo hoje aqui um querido amigo. Vou apresentar ele com um textinho que eu preparei e a gente começa o nosso papo. Mandem suas perguntas, mandem seus boa noite, seu oi. Eu sei que a gente está num horário diferente hoje e num dia diferente. Mas espero sempre a presença de vocês. Se vocês também não estiverem vendo ao vivo a gente, esse vídeo está no YouTube. Então, divirtam-se. Vai ser bem interessante. Meu querido amigo Pedro. Olha só, nosso convidado de hoje é ator, diretor teatral, empresário. Esse cara faz milhões de coisas. Na televisão já fez várias novelas, séries, como Justiça, Assédio, Força do Querer. Separei só algumas, ele já fez um monte de coisa. Nos cinemas ele já teve com Léo e Bia, Júlio Sumiu, entre outros filmes, e também no incrível filme que a gente vai falar bastante aqui, que é o Canastra Sujo, um filme que eu adoro. Ele faz uma participação super importante no filme e é um personagem-chave aí da trama toda. É muito interessante esse filme. Ele que já foi demitido pelo Roberto Justus no programa de televisão, já teve aulas com a professora Zaira de matemática, com o professor Luiz Fernando de biologia, meu amigo do ensino médio, um grande ator, não é porque é meu amigo não, ele é um grande ator mesmo. Lembro ele sempre lá no final da turma, lá com aquele malabares dele, as aulas de circo que ele fazia, eu lembro dele há tempo. Meu querido amigo Pedro Nercessiano. Pedrão, como é que você tá, cara? Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu tô bem, melhor agora, feliz com esse papo que a gente vai bater. Agora eu vou falar do Rafa. O Rafa é uma escola, a gente estudou em Jacarepaguá, que é um lugar mais um subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, para quem não conhece, quem não sabe, eu tenho muito orgulho desse cara, porque a gente se encontrou mais tarde nesse universo cinéfilo, né? Quando eu comecei a fazer cinema, naquela época eu fazia teatro na escola. A gente se encontrou, eu vi que esse cara começou a falar de cinema, escrever cinema, fazer cinema, movimentar o cenário de cinema do Rio de Janeiro. E eu tenho muito orgulho porque tinha um cineminha comercial em Jacarepaguá que esse cara pegou e transformou num cinema de arte. O Cine Joia Jacarepaguá foi um projeto incrível, com eram 3 ou 2 salas? Acho que eram 2. 3 salas, então tinha todo tipo de filme, tinha filme blockbuster, mas tinha filme de arte também, um espaço de resistência lá em Jacarepaguá, no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso, entre outras coisas, então eu estou muito feliz de estar conversando com você hoje. Pô, que bom, filho. Ó, fico muito feliz com as palavras, meu querido amigo. Eu tava relendo aqui, eu falei, caramba, no nosso tempo de escola, a gente não falava tanto de cinema assim, né? A gente falava das coisas de adolescentes, né? As coisas do mundo e tudo mais. Mas de cinema mesmo a gente não falava muito, o que é engraçado pra caramba. Que hoje, poxa, você faz tanto cinema aí, faz novela, tá nesse mundo artístico aí firme e forte. E eu, de alguma forma, também tô sempre perto do mundo do cinema. Só desejar boa noite aqui pro Alisson Oliveira, crítico de cinema do CineWeb. Ó, esse cara já deve ter feito crítica de filme teu, hein, Pedro? Ó, Alisson, depois bota aí se tu já fez crítica aí de algum filme do Pedro, hein? Ó, tem o Silêncio da Chuva chegando aí, ó. Canastra Suja. Não sei se o Alisson já viu, mas esse é sinistro, hein, Pedrão? Esse é um grande crítico de cinema que temos por aqui. Pedro, seguinte, vamos começar com uma pergunta aqui que é padrão, que eu faço para todo mundo. Eu quero saber como é que foi o seu início nesse universo artístico, né? Como é que você bateu no peito e falou assim, eu vou ser ator, vou viver dos meus personagens. E uma outra questão também, a sua família sempre te apoiou, cara, no teu sonho? Uma pergunta que eu sempre faço aqui também. Conta pra gente. Eu comecei nessa época, adolescente, 13. Eu tenho uma família que é de cinema. O meu tio, Stepan Necessian, ator de cinema. Meu pai é produtor de cinema publicitário. Então eu não estava exatamente envolvido no dia a dia do cinema, de roteiro e tudo mais, mas eu estava no set, né? Eu era criança, eu ia para o set. Então o universo do set é conhecido dormia no set. Mas depois eu fiquei um tempo só no teatro.
Assim, quando eu comecei a ser ator, era só no teatro. E isso aconteceu até os 20 e poucos anos, quando eu fiz meu primeiro filme com o Oswaldo. Mas eu bati no peito e disse eu sou ator quando eu estava fazendo uma peça que bateu a fiscalização do SATED e disse os atores precisam estar sindicalizados. Eu tinha 16 anos só, mas com 16 anos você já podia tirar a carteira de profissional. Então eu tive que ir correndo lá no Ministério do Trabalho para resolver essa burocracia. Quando eu estava descendo a escadinha do Ministério do Trabalho, eu fui abrir para ver, né? E estava lá, profissão ator. Eu falei, eita, agora é sério, agora eu sou ator mesmo, tá no documento. E a coisa foi acontecendo, fiquei no teatro durante algum tempo e tateando cinema. Então, o primeiro filme foi com Oswaldo Montenegro, um cara que é um realizador que eu admiro muito, já fiz outros filmes com ele. E a outra pergunta, se meus pais apoiaram, sim, a família apoiou, porque já tinha essa vivência, né? Minha mãe é fotógrafa, meu pai, não de cinema, ela é fotógrafa de produtos, e o meu pai era publicitário, fez cinema também na década de 70, longa-metragem de ficção, mas depois, com a crise do cinema da década de 80, 90, ele migrou para o cinema publicitário, ficou lá. Eu tenho tios que são o Xavier de Oliveira, que é um realizador também, um cineasta, além do Stepan, tem minha prima Milena, que é atriz em Los Angeles, agora é roteirista, entrou para a Netflix também, produzindo filme, série, escrevendo filme e série para Netflix também. Então, eu tenho um primo que faz trilha. Então, foi muito natural, muito fácil eles aceitarem, assim, e me apoiar. Pô, show de bola. Eu lembro que também você sempre ficava com alguma coisa de malabares, Pedro. Você teve essa formação circense? Você fez algum curso? Fala pra galera, porque eu acho que é uma formação tão bonita que as pessoas às vezes até meio que esquecem quando vão pensar, pô, quero fazer uma formação artística. Eu lembro que você ficava com aquilo pra um lado e pro outro na sala de aula. O meu melhor amigo, ele é circense, né? Ele foi da Intrépida Troupe durante muito tempo, trabalha para empresas ligadas ao Cirque du Soleil e tudo mais. E ele fazia a Escola Nacional de Circo, que é a escola mais importante de circo do Brasil, que, enfim, está passando por um baita problema agora, com falta de financiamento. É uma escola federal de arte, né? Então você imagina como que ela está sendo negligenciada. Mas eu fiz lá minha formação, não uma formação inteira de 4 anos, que é tipo uma faculdade, eu fazia os cursos durante as férias. Então você via ali eu fazia aquele básico que eu aprendia durante as férias. E aí meus amigos não, eles eram circenses mesmo, se pendurava lá, se jogava do trapézio. Eu não, eu fazia aqueles malabares ali onde eu não corria sérios riscos. Mas aprendi a cuspir fogo, a andar de perna de pau, isso naquele furor juvenil, né? Aí a minha formação era lá e na Escola Martins Pena, que é uma escola de teatro, que também sempre teve essa ligação com a escola de circo, a escola de música, as escolas se conversavam. Por isso que eu ficava lá com aqueles malabares. E eu tive um contato com o circo também, porque eu comecei, quando jovem, eu fazia teatro, aula de teatro, no Retiro dos Artistas, que o meu tio Stepan é o presidente. Então, quando eu tinha 13 anos, eu ia para lá à tarde, e os artistas mais velhos que estavam lá, eles muitas vezes eram de circo, e existia uma coisa no Brasil que era o circo-teatro, que muita gente não sabe. Mas, como os teatros estavam só nos grandes centros, o que ia para o subúrbio ou ia para o interior era uma lona de circo. E na lona de circo não era só espetáculo de circo. Tinha tourada, o palhaço toreando um boi, tinha os teatros também, que eram peças, às vezes com tema religioso, às vezes com tema melodramático. E esses artistas velhinhos me falavam. Então a minha grande escola foram os artistas mais velhos do Retiro dos Artistas contando a história da Cinédia, da Atlântida, da pornochanchada, da chanchada. Então, assim, lá de 13 a meus 18 anos, foi lá com os velhinhos, conversando como que era o cinema antigamente, esse cinema antes do cinema novo. Então eu tenho muita sorte, porque eu recebi essa bagagem deles aí, dessa época. Pô, bacana, eu não sabia dessa história não, mas maneiro, pô, show de bola, é isso aí, cara. Para aquele tapete você uma coisa. Alô? Cara, deu uma travadinha, não entendi a sua pergunta. Você repete para mim? Travou aqui um pouquinho para mim. Rafa, eu não tô te ouvindo. Tá, meu... Eu tô te ouvindo assim, eu ouço, aí você trava um pouco.
disponibilizar aqui. Eu não sei se é a sua, se é a minha. Eu acho que sou eu aqui que estou travando. Agora recuperei agora. Tá me ouvindo bem? Agora eu te ouvi, você falando. Agora eu tô te ouvindo. Show. Tá me ouvindo bem mesmo agora? Tá, não, beleza, acho. Assim, Beleza. bem, não, mas já vai entender o que você tá falando. Olha só, Pode falar aí. Você teve em Cannes Isso. recentemente, apresentando um curta-metragem. E eu queria saber como é que foi essa emoção, assim, cara, de estar ali aquele palácio ali dos cinéfilos. O sonho de todo cinéfilo é estar por ali, pesquisando, passando por ali. Conta um pouco do projeto que você foi apresentar e como é que foi essa experiência para você, parceiro. Eu achei muito legal que Cannes tem um espaço do cinéfilo, né? O cinéfilo ele não consegue assistir todos os filmes, a gente recebe a programação e às vezes tem escrito, esse aqui está permitido cinéfilo. Então eu achei muito legal o festival ter esse espaço para essa figura que é chave no cinema e que alguns festivais do Brasil não dão tanta importância, tanto espaço. E esse festival lá eu achei muito bacana. Eu fiz um curta como ator, que é do Lucas Vasconcelos, que chama Nada de Bom Acontece Depois dos 30, que é uma ficção científica de um mundo distópico. Eu já achei interessante por aí, sabe? Porque é um gênero que a gente. Depois eu descobri que a gente produz muito aqui, mas que não tem tanta visibilidade, né? No cinema brasileiro. Quando você fala em cinema brasileiro, você não acha que a gente é grande produtor de cinema distópico e ficção científica. E aí, quando a gente foi participar de alguns festivais, eu vi que tinham festivais só desse estilo de filme, desse gênero, e vi que a gente produz muito. E produz bem, né? Então a gente fez esse filme e a gente foi selecionado para o Short Film Corner, que é. E eu não sabia, vou te falar que sinceramente eu não sabia exatamente como funcionava o festival. Quando a gente foi selecionado, eu liguei para uns amigos produtores que já tinham ido, falei, cara, como é que funciona? Você chega lá, como é que é isso? Que roupa eu visto, sabe? Tipo, como. E aí eles me explicaram tudo. E aí eu entendi a dinâmica do festival, que é muito legal, que é como se fossem vários festivais, né? Em um só. Tem várias mostras, tem uma mostra mais comercial, tem uma mostra mais voltada para os produtores, tem uma mostra de jovens realizadores, jovens cineastas, tem o lado do glamour, do tapete vermelho, que é quase um festival à parte, sabe? Das estrelas de cinema com suas joias e aquela coisa toda. E eu curti que eu consegui passear por tudo isso, sabe? Como, enfim, brasileiro, cara, é impressionante. Eu cheguei lá, o brasileiro ele vai se dando a mão, né? Então você conhecia um grupo de brasileiros, já apresentava outro, então tinha brasileiro em todas essas mostras. A gente estava no Short Film Corner, nesse grande mercado de filme, no marché do filme, que é muito legal. Tinha desde produtoras audiovisuais, de audiovisual do mundo inteiro. Então eu ia lá, passeava, aparecia no stand de todas as produções dos países. E aí tinha uma amiga, Debinha e a Estela, que são brasileiras, mas moram na Europa, que elas são do glamour, e a Chiara também, que é a produtora do meu filme, que fez esse contato, essa ponte. Então eu vivi também esse momento do tapete vermelho e tudo mais. Depois eu passei para a mostra dos jovens realizadores, que é a quinzena dos realizadores, assisti uns filmes lá. Enfim, então eu fiquei feliz porque eu passei por tudo isso e aproveitei a cidade, porque é uma cidade de praia, sabe? E por conta da pandemia a gente teve uma coisa única, que foi o Festival de Cannes no meio do ano, no auge do verão, com a cidade cheia. E no 4 de julho, que é o dia da queda da Bastilha, então tiveram fogos de artifício. Então foi todo mundo com sede do festival, porque foi online no ano passado, e ao mesmo tempo, nesse momento que a cidade está cheia. Então era um inferno às vezes para passar para os lugares, para chegar no filme, porque parece carnaval no Rio, você não consegue andar na rua de tanta gente, mas ao mesmo tempo foi muito animado. E encontrei muitos brasileiros, principalmente brasileiros que estavam fora do Brasil, porque os brasileiros do Brasil tiveram muita dificuldade de entrar, porque tinha quarentena, a gente é um país de alerta vermelho, então minha equipe foi para a Croácia para poder ir, eu tive que ficar em Portugal 15 dias, então eu encontrei muitos brasileiros que estavam em Nova York, muitos brasileiros de Los Angeles, que conseguiam ir mais facilmente para lá. Foi cara, indescritível, assim, eu fiquei meio assim, do nada Cannes, sabe? Quando você não fala, caramba, a gente faz um filme muito despretensioso, é um curta, né? A gente não acha que a gente vai
Mas o Lucas, o pessoal da Boa Ideia, eles inscreveram, eles inscrevem em todos os festivais. E aí, muito por conta deles, assim, desse empenho deles, a gente foi. Foi bem legal. Me amarrei. Bacana, isso aí. Espero que você volte mais vezes, meu parceiro, com outros filmes aí, curtas e longas metragens. Seguinte, Pedrão. Gente, Não, pô, com certeza. Ainda vou participar muito de Cannes e outros festivais também, rapaz. Aqui a gente vai cobrir todo mundo aqui. Olha só, seguinte, Pedrão, você participa de um filme que eu adoro, um filme que, poxa, eu ajudei da maneira que eu pude a divulgar, que era um filme de baixo orçamento, que entrou em pouquíssimas salas no Brasil, nem sei se entrou em muitos estados brasileiros, mas que é o Canastra Suja, que é um filme muito elogiado por grande parte da crítica. Mas aqui no Rio de Janeiro, querido Pedro, tivemos um bonequinho que não ajudou muito a estrada do. Não ajudou muito a guiar assim, ele na estrada, né? A estrada dos grandes lançamentos, né? Dos filmes que o pessoal vai ver e tudo mais. E eu queria saber de você uma coisa. Eu quero saber primeiro como é que você chegou nesse projeto, né? O teu personagem ele é muito importante ali para dentro de todo o contexto da história. E como é que foi trabalhar com o Marco Rica, com a Adriana? E como é que você sentiu? Assim, você achou que realmente foi posto? Poderia ter sido mais visto? O que você pode falar pra gente aí? Ó, primeiro, como eu entrei no filme, o Caio Só, que é o diretor do filme, e o pessoal do Cinema Bruto, assim, sempre estiveram próximos. A produtora que trabalhou com o Caio é uma grande amiga minha, então é uma galera que ela começou a produzir, é a Luana Lopo, da Maria Farinha Filmes, de São Paulo. E a Luana começou a produzir com 16 anos filme, a gente produzia os nossos curtas, sabe? Então é uma galera que a gente se conhece desde muito novo, fazendo aquele cinema com mini DV ou com a câmera que tinha na mão. E a galera foi se profissionalizando, né? A Luana hoje é uma grande produtora, tá em Cannes todo ano, enfim, é uma das maiores produtoras de São Paulo. E aí ela um dia estava no meio do carnaval, ela falou, eu preciso de um ator para fazer o stand-in do Vladimir Brista, que era no filme anterior do cara. Eu falei, como é isso? Ela falou, a gente está testando, o filme o Minutos Atrás, passava no universo onírico que eles dirigiam uma carroça. Eu falei, eu preciso de um ator para ficar em cima da carroça, porque eu preciso saber se a carroça anda, se o ator não vai pular da carroça. Eu falei, obrigado, Luana, para saber se é seguro, eles chamam um dublê. Eu vou chamar você, meu amigo. Saí do meio do carnaval, fui para lá, enfim. E a minha relação com o Caio se estreitou aí, nesse carnaval, que eu saí lá para salvar os amigos. Aí no próximo filme, ele estava nesse processo de seleção, de escolha, ele falou, vem aqui, vamos bater um papo aqui em casa, gravar uma cena, tô pensando nos atores e tal. E foi nisso, num dia despretensioso, a gente gravou mais no quintal da casa dele, na pracinha em frente, e aí ele viu que encaixava ali a energia que eu trouxe pro personagem, que se chama Pedro também, e a gente foi fazer o filme. Ele sabia direito o que era, não sabia do personagem, fui lá e fui gravando, ele falou, faz uma coisa meio assim, eu gosto do Caio por conta disso, sabe? O jeito dele dirigir encaixa muito com o meu jeito de atuar. Então não tem muito um pensamento muito... uma teoria pesada, sabe? Ele falou, vai, faz, existe aí nesse ambiente, a situação é essa, existe nela. E aí ele curtiu e a gente foi fazer o filme. Aí quando eu soube que era a Adriana e o Marco, foi assim, como acho que a sensação é de um piloto que vai finalmente Fórmula 1, sabe? Que tem uma galera que aí agora eu tenho esse carro aqui potente para pilotar aí. E os colegas de contracenação, acho que é um pouco isso, assim. Eu via uma Ferrari, assim. A Adriana, para mim, era aquela Ferrari que eu falei, que delícia. Qualquer toquezinho no acelerador, ela ia, sabe? Ela responde, ela era muito bom contracenar com ela, sabe? Você joga uma coisa, a coisa vem, e é muito generosa, mas não generosa no lugar da grande atriz, generosa no lugar de estar aberta mesmo, de estar ali vivendo aquele negócio. E ela parece comigo um pouco na interpretação, eu combinei muito com ela, porque a gente é mais instintivo e vai. O Marco, ele tem um jeito de atuar que é um pouco mais racional. E aí ele pensa assim, e é muito legal, porque era completamente diferente. Então a gente fazia uma cena, logo no começo, não é nem spoiler, tem uma briga, aí a gente fez uma vez, aí a gente foi repetir o take, e ele falou, faltando alguma coisa nessa cena. Aí na outra cena, ele faz uma coisa que surpreende todo mundo em cena. E enquanto
eu e a Adriana, tipo, a gente nunca pensaria numa coisa e faria, sabe? E é legal ver como que ele consegue enxergar que tá faltando alguma coisa, pensa, vai lá e faz. Então eram dois tipos de atuação que eu considero, na minha visão, eram muito diferentes. Então foi, acho que assim, para um ator trabalhar com uma galera mais experiente, assim, que já está disponível pra caramba, acho que por isso que aquele filme deu certo, assim. Porque o Caio também foi muito generoso, o diretor, e o Azul Serra também, o fotógrafo. Eles ficavam muito. Eles preparavam uma arena para tudo acontecer, sabe? Eu não tenho nenhum problema com marcação, com um cinema completamente marcado, onde a cinematografia e os takes fazem parte daquilo e você tá ali como ator para servir aquilo que o diretor pensou. Mas eu não vou mentir que, pô, um diretor e um diretor de fotografia que prepara uma casa inteira, qualquer ângulo que eles chutassem ali, tava bonito, tava real. E deixam os atores ali, uma família, a gente ensaiou dentro daquela casa. É, é bom, porque aí a gente fazia o que acontecia ali na época. Aí, para mim, esse filme foi esse acontecimento. Respondendo a sua pergunta, já vi que eu falo muito. Respondendo a sua pergunta sobre se o filme poderia ser. Eu tenho uma opinião divergente de algumas pessoas da equipe que ficaram meio tristes porque o filme não ficou muito tempo em cartaz no Rio. Eu acho que isso é um movimento muito natural do cinema. É, de nem sempre o cinema, o filme fica muito tempo em cartaz, e principalmente porque o lançamento de cinema ele tem uma magiazinha que ninguém consegue explicar direito. Às vezes é um Homem-Aranha que junto, não no nosso caso, mas às vezes é um Homem-Aranha que foi no mesmo dia e a mídia do cinema falou mais daquilo, ou é um outro filme, é um outro momento. Eu não acho que a gente tenha, eu acho que sim, claro, um bonequinho aplaudindo sempre ajuda, mas eu não acho que foi determinante o bonequinho. Eu nem lembro se ele estava sentado, o que ele falou, mas eu não lembro, eu não acho que tenha sido tão determinante. Eu acho que tem uma coisa do momento mesmo do cinema de transição das pessoas quererem ver os seus filmes em casa, de saber que daqui a pouco aquele filme vai estar disponível. Eu, por exemplo, eu tenho uma preferência em filmes em que a cinematografia da tela grande faz diferença. Tem um filme que o som, às vezes até um estilo de filme de, sei lá, dos Vingadores. Eu sei que faz muita diferença eu ver no cinema, mas ela volta. Se eu não assistir no cinema, não vai fazer tanta diferença quanto os Vingadores. Então, eu priorizo para ver filmes. Eu dei um exemplo completamente antagônico para dizer o meu gosto pessoal. E esse é um filme que tem sido visto. Eu cheguei agora para gravar num set, o ator que estava fazendo falou: não, eu vi esse filme. Todos os diretores falam vi esse filme. Lá em Cannes, gente falou, gente do Brasil falou. Em Portugal, que eu fui agora, muita gente falou do filme. Então é um filme que as pessoas vêm assistindo. Elas vêm assistindo no streaming. Eu acho que o cinema brasileiro tem esse movimento também, de nem sempre ter grandes lançamentos que todo mundo vê no cinema. Principalmente esses filmes que não têm essa cinematografia, né, de efeito especial, em que a tela grande e o som round faz grande diferença, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre o filme. Eu fico muito satisfeito com o caminho que ele fez. Eu acho que é isso mesmo e as pessoas vão assistindo lentamente. Já tem 4 anos que a gente. Não, 5 anos que a gente rodou, uns 3 que a gente lançou. E cada vez mais as pessoas vão falando dele. Os filmes do Oswaldo são muito isso. O que o Oswaldo fez e lançou no YouTube. E eu acho que o filme que eu mais tem visualização que eu fiz. Não dá para contar Júlio Sumiu e essas coisas que passam na Globo, que a gente sabe quantas pessoas vêm. Até o Canastra passa muito na Globo de madrugada. Mas o filme do Oswaldo tá no YouTube só e dá 1 milhão e meio. Quando eu fui fazer a pesquisa para esse filme, Silêncio da Chuva, que eu sou um policial, eu fui na delegacia de homicídios e teve uma policial lá que falou: nossa, eu vi você no filme do Oswaldo, vejo todos. Então, assim, vai atingindo pessoas que a gente nem sabe, né? E o cinema tá assim, incalculável no streaming, eu acho que é um movimento natural dele. Acho um filme muito, muito, muito interessante. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Acho um filme muito, muito interessante e eu discordo de você. Eu acho que a crítica atrapalhou na janela cinema o filme. Eu acho que muita gente... alguns filmes, né, principalmente ligados ao universo da arte, né, filmes de arte que chamam, né, filmes de menor orçamento e tal,
a crítica, principalmente aqui no Rio, ela atrapalha bastante, sabe? Essa é a minha modesta opinião. Conheço muitos dos bonequinhos do Globo, e outros críticos de cinema também, muitos. Já tive até 2 bonequinhos do Globo aqui, o Daniel Schenker e o Janot já tiveram aqui também. Então, assim, respeito bastante o trabalho deles, óbvio, de todos os bonequinhos e bonequinhas, né? Mas eu acho que o bonequinho, nesse caso, atrapalhou bastante esse filme especificamente. Como já atrapalhou um filme russo chamado A Gangue uma vez, entre outros filmes também. Porque a galera às vezes nem olha para o que está escrito no texto, né? A galera olha mais assim para a posição do boneco, aquilo assusta, sabe, Pedro? Tu olha ali, pá! Porra, o boneco tá dormindo, tá indo embora, e que tá ali procurando ali ver uma referência, alguma coisa para ver, né? Eu acho que atrapalhou bastante, mas que boas janelas, né? Televisão, os streams aí, a galera poder conferir. Mas, Pedrinho, seguinte, eu queria saber de uma. Vamos mudar um pouco de assunto, sair um pouco do cinema rapidinho, dramática, sabe? O seguinte, você é um dos criadores do Chá da Alice, cara. O Chá da Alice, uma festa que bombava, cara. Bombava, mas não sei se bomba ainda, não sei se ela ainda existe. Mas, cara, eu lembro, cara, todo mundo falava desse negócio. Eu acho que até, eu não sei se a Anitta começou lá, mas eu lembro que a Anitta também fez uma vez o Chá da Alice. Não sei se era Chá da Anitta, né? Alguma coisa assim. Conta um pouco como é que pintou esse Pedro empreendedor cultural aí. Como é que criou essa festa, cara? Teve muito artista que participou? A gente na escola de teatro fazia festa para financiar as peças. E por coincidência ou não, o Pablo Falcão, que é o sócio da festa, ele também era dessa mesma escola de teatro que é a Martins Pena. Então a gente brinca que a gente aprendeu a fazer festa lá na escola de teatro. Mas com a Anitta, ela não começou, óbvio, ela tem a trajetória dela, mas o primeiro grande show que ela, sozinha, entre aspas, foi ela e a festa, encheram uma grande casa, que foi a Fundição Progresso, para 4.000 pessoas, onde ela era a atração principal, foi no Chá da Alice, que a gente chamou de Chá da Anitta quando ela foi. Então essa foi a história. E logo depois disso ela me chamou, e chamou o Pablo também, para dirigir o show dela, o Show das Poderosas, que teve depois no Barra Music, que aí já foi para 10.000 pessoas, a gente dirigiu o show, chegou até a fechar a casa, porque parou o trânsito ali da Barra, né, descobriram que a casa não tinha alvará, enfim, para negócio de trânsito. Então foi esse momento de boom. Ela já vinha com a carreira dela, né, tudo mais, mas quando juntou lá com o Chá, foi esse primeiro momento em que ela fez um show que lotou uma casa de 4.000 lugares, só com o show dela, que não era ela e uma outra artista. Então essa é a nossa história junto. Eu e a Anitta, depois a gente viajou um pouco com esse Show das Poderosas e tudo mais. E o chá aconteceu assim naturalmente, cara. Era um aniversário do Pablo com a Sara, que também é a nossa sócia. E eles fizeram um aniversário temático da Alice no País das Maravilhas. A festa foi acontecendo, a classe artística foi indo, a gente foi fazendo e aquilo foi acontecendo. E quando eu vi, a gente estava rodando o Brasil. Depois da pandemia já voltou só em Nova York, porque Nova York no dia 4 de julho teve abertura, né? Então, depois da pandemia a gente só voltou lá, mas a gente está só esperando voltar aqui a normalidade dos eventos para poder voltar com a festa. E é isso, essa é a história do Pedro com o Chá da Alice, que é uma festa com um tema, né, da Alice, essa loucura do Alice do País das Maravilhas e tudo mais. E que naturalmente, foi uma história natural, a gente não fez pensando nisso. O público gay gostou muito e aderiu, talvez, não sei se pelo nosso círculo de amizades, ou pela essência da festa, que é você poder ser quem você quiser, você poder fazer, ter essa liberdade, um ambiente onde você tem a liberdade para se expressar, para ser feliz. Eu acho que por algum motivo que a gente não sabe qual é, o público gay adorou a festa e eu digo até que tomou nos braços e levou a festa para onde ela está, né? E é isso, a gente tem muito orgulho dessa história, de tudo que a gente construiu e do universo. E a gente criava, e tinha show de abertura, a DJ entrava às vezes numa cruz, que nem a Madonna, ou entrava dentro de uma cabeça de ferro, fazia performance, dança. Então era uma festa show, sabe? E aí isso aconteceu, essa loucura na minha vida. Eu fui uma vez, há muitos anos atrás, uma amiga minha, uma namorada da época, minha, falou, não, quero ir, eu chá, pam, pam, pam. Cara, eu fui parar dentro de uma piscina, vocês botavam uma piscina, uma vez, uma
atrações lá, o pessoal tava... Era uma festa muito... Assim, eu falo era, porque assim, eu já não vejo, já não vou há muito tempo. Mas é muita animação, né? Aí depois eu fiquei sabendo que você, que era um dos criadores, eu falei, caraca, pô, o Pedrinho criando um negócio bacanão. Foi irado, cara. Dia de Halloween a gente levava um rabecão, a gente fazia umas coisas muito doidas. E era rabecão de verdade, a gente podia fazer umas coisas, a gente fazia umas doideiras, sabe? Túnel do terror, Ah, uma coisa doida. sensacional, sensacional. Pedrinho, Não ouvi a tua pergunta aqui, deu uma travadinha de foi, novo. foi mal. Olha Só repetir. só, você vai estar na segunda temporada do. Você vai estar na segunda temporada. Eu travou aqui, mas eu entendi que você estava falando do Bom Dia Verônica, né? Pois é. Surgiu esse convite lá da produção, da Netflix. Era uma coisa que era para ficar em segredo, né? A Netflix tem esse critério assim de não divulgar, mas por algum motivo saiu, enfim, a gente não sabe exatamente como. E as pessoas adoravam. Você não sabia que a série estava fazendo tanto sucesso. Vou te confessar que eu fui ver depois do convite, tinha muitos amigos que fazem. Então você fica com aquela lista das séries que você vai ver. Ela estava na minha lista ainda, mas não tinha visto. E, e o Rafael Montes, o autor, assim, eu sou fã. Ele, quando eu li o Dias Felizes, eu mandei mensagem para ele. Falei, Rafa, e uma diretora próxima que eu já tinha trabalhado, ouvi dizer que ia ter um filme do Dias Felizes, que é um livro dele. Eu falei, eu quero fazer, hein? Me chama. Porque eu peço mesmo. Quando tem um livro que eu gosto, um roteiro, eu mando a mensagem e peço para fazer. E não rolou o filme, ainda não sei se vai rolar um dia, mas ele me convidou para fazer esse personagem que é um repórter, que é marido do Garibe, que é o Prata, né? Que é um legista que está na primeira temporada. E aí foi muito legal, a repercussão foi muito, muito grande, assim, me espantou, sabe? Saiu em vários sites, eu não achei que fosse sair tanto assim. Eu acho que, inclusive, me espantou a força do streaming no Brasil, de uma produção brasileira na Netflix. Eu não sabia que tinha essa força toda, sabe? Eu achei que a gente estava meio de coadjuvante, assim, nas Tem muita produções. força, não. Mas Tem a muita galera tá vendo mesmo, né? Assim, às vezes essas coisas me botam no radar correto de como estão as coisas. Eu achei que a gente ainda estava evoluindo, mas achei que a gente ainda estava ali um pouco atrás das produções estrangeiras. Não, em termos de audiência, o pessoal está vendo muito, assim, e me assustou, assim, porque eu já fiz novela, né? E a novela no Brasil tem uma força muito grande, assim, mas a participação lá teve uma repercussão na mídia maior do que, sei lá, minha última novela na Globo. De Pedro tá na segunda temporada do Bom Dia Verônica. Então, curti bacana. E tem essa coisa, né, dessa representatividade, porque o Prata é casado, é um jornalista que é casado com esse legista, então a comunidade gay também gosta de apoiar essa representatividade. Quando você coloca um casal gay que a trama não gira em torno de ser um casal gay, assim, são dois homens que são casados, um tem uma função na trama, o outro entra, e o fato deles serem gays, assim, é uma coisa natural da vida, não é aquela coisa, então eu vou abordar esse tema e aí vai ter uma história em relação a isso, como se fosse uma coisa colocada para isso. É uma representatividade nesse sentido, de que representa a vida como ela é. E esses casais não eram representados até muito pouco tempo e começam a passos lentos serem representados, então acho que a comunidade também abraçou, e eu vi a resposta deles, eles curtiram muito, assim, eu fiquei acompanhando com atenção e o cuidado devido, e fiquei muito feliz, porque é muito legal ter esse feedback, né, do público. Antes da coisa acontecer, quando você divulga a trama, você já ter esse feedback das pessoas que estão sendo representadas, principalmente quando você está representando uma classe que você não faz parte, o cuidado e a atenção, acho que o respeito a representar tem que ser muito grande. Eu fiquei feliz de que eles curtiram e estavam felizes em ter esse casal sendo representado lá. Falei pra caramba e falei tanto que eu não tô te ouvindo agora. Você deu uma travada para mim. Rafa, não tô te ouvindo nada. Você tá paradinho para mim.
Rafa, não sei se eu desconecto aqui, conecto de novo. Eu tô me vendo, tô me ouvindo. Se você não voltar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mesmo me entrevistar. Você já viu que eu falo muito. Aí, voltou. Oi, voltei. Foi mal, Voltou. pessoal. Eu tô Você com uma tava me ouvindo? instabilidade aqui. Mas eu tava te ouvindo o tempo Beleza, todo. que Eu tava bom. ouvindo o tempo todo. Depois você manda as perguntas pro WhatsApp e eu mesmo leio aqui e eu vou me entrevistando, você sabe? Mas tranquilo. Você concluiu a resposta do bom dia? Concluiu, né? Eu tava ouvindo bem aqui. Concluí. Se deixar, eu falo mais. Você sabe que eu sou falador. Não, eu reiniciei aqui o negócio, tava travando. Foi mal, Pedrão. Foi mal, produção. Foi mal, público, querido. É internet. É internet. Seguinte, Tudo bem, Pedrinho. Olha se cair, eu seguro. Se cair, eu seguro, eu vou falando. só. Seguinte. Vamos agora para uma bacana aqui, Pedrinho, que é o Pegadinhas Cinéfilas, Polêmicas e Cinéfilas. Que a gente fala um pouco sobre o universo do mercado, sua visão sobre o mercado audiovisual. São perguntas assim básicas, assim, que todo brasileiro necessita, meu querido amigo. Você acha que ele é preconceito Você acha o quê? por parte do público contra a lei contra os filmes brasileiros? Conseguiu ouvir? Filmes brasileiros. Você repete rapidinho o que você falou. Você acha e o final? Repete para mim. Não, então, você acha que de alguma forma algum tipo de preconceito ou até mesmo preconceito de parte do público contra os filmes brasileiros? Eu acho que era um conceito da década de 70 que era. Eu nunca acho que a culpa seja do público, sabe? Essa coisa, o público estava frio hoje, o público não sabe. Não, acho que o público tem sempre razão, a gente está fazendo para o público. E o público sentiu falta, acho que depois da dita retomada, o público sentiu falta de algum gênero, de alguma modalidade, ou de. E que eu acho que as produções não estavam enxergando muito isso. A gente não tinha também tanta representatividade como hoje, era um grupo, ainda é um grupo muito pequeno de pessoas que produzem os filmes, e hoje isso melhorou muito. E esse preconceito tem diminuído. O Silêncio da Chuva, eu acho que é um termômetro de que tem esse preconceito está um filme que é um filme policial, passado no Rio de Janeiro, eu anos atrás ia ter uma recusa, sabe? E o público já está se mostrando interessado no filme. Porque o público já está confiando no cinema brasileiro para comédia, para ação, para outros gêneros. E eu acho que daqui a pouco a gente pode começar a fazer filme de super-herói. Né? Quer dizer, já fez alguns de muito sucesso. Qual foi aquele último, até que a Tainá Medina fez, que é aquele de ficção que tem um rapaz com olho vermelho? Você vai saber melhor do que eu. Máscara, que era um filme de herói. Esqueci o nome. O Doutrinador? Doutrinador, pois é. Esse e outros também. Para quem gosta do gênero, o Brasil já está fazendo filme de herói, filme de ação, todo tipo de filme. Então acho que esse preconceito está acabando. Talvez exista um pouquinho de nada, mas assim, já está no fim e já foi. O brasileiro está indo ver filme nacional de tudo quanto é gênero. Na minha opinião, é isso. Pelo que eu tenho visto. Show. Pedrinho, seguinte. A gente sabe que o lucro das salas de cinema elas vem do milho, né? Porque o milho é muito barato, né? Aí o pessoal bota aqueles combos gigantescos, lá naqueles preços exorbitantes que na média do nosso público é complicado até o pessoal ir pro cinema, né? Pô, é um combo muito. Travou aqui de novo para mim. Parou no milho. É complicado para o público, às vezes, poder comprar aquele combo e tudo mais. Senão eu também falo, eu já falo a partir do milho, porque eu já tenho também uma. Não estou te ouvindo. Se você voltar, eu acho que eu entendi a sua pergunta, em algum aspecto. Não sei se você estava falando sobre o financiamento do cinema ou sobre o ato de ir ao cinema.
Alô, voltei a te ouvir. Quer completar a pergunta? Então, Voltei a te ouvir. seguinte, foi mal, Pedrinho. Eu consigo seguir aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Produção, tem como a gente dar uma. Pedrinho, segura aí rapidinho que a gente vai tentar dar. Beleza.
Oi. Agora eu acho que vai. Agora eu acho que Bora. vai. Foi mal, Pedrinho. Desculpa aí pelos probleminhas técnicos. Você que já trabalhou Você estava em falando tantas emissões sobre o maravilhosas. cinema, sobre o milho do Sim. cinema, que é o que dá lucro para os cinemas. E eu queria saber se, se você acha é um assim, se o preço do ingresso é um lugar caro e Eu acho que sim e não. Sim e não. Não acho que essa seja a grande questão do cinema. É uma questão, mas não acho que é uma questão central, como muita gente coloca. Porque até a minha amiga da Maria Farinha Filmes, no TED Talk que ela fez, a Luana Lobo, ela falava que ela fazia filmes que eram filmes muito interessantes e às vezes ela apresentava de graça num cinema e via que as pessoas não iam e em volta os bares estavam cheios, né? Então eu acho que existe uma questão da cultura do cinema, questão de falta de distribuição de salas mesmo pelo Brasil. Eu não sei o número, você vai saber melhor. A porcentagem de cidades que tem uma sala de cinema é muito baixa. Acho que as leis de incentivo à cultura ajudavam nisso, assim, sempre buscavam ajudar nisso, mas não era o suficiente e a gente teve esse retrocesso que piorou tudo. Mas eu acho que existe uma questão sobre o evento ir ao cinema, que mudou um pouco com os anos. O cinema, na época da minha avó, tinha um significado, a pessoa ia ao cinema, e a gente entender que o filme é só parte desse evento. É uma parte importante, mas a gente não sentir que a gente é o protagonista absoluto disso. As pessoas não querem só um filme, na maioria das vezes. É o hábito de ir ao cinema, é o evento ir ao cinema, que às vezes envolve a pipoca. Às vezes é a pipoca, às vezes o filme não importa. Eu, quando era novo, o filme não importava muito. Eu queria estar com os meus amigos no cinema. E isso é uma arte do distribuidor das salas de cinema. A gente, como realizador, claro, a gente não deve estar exatamente preocupado nisso. E o cinema de arte não tem que estar preocupado com isso. Por isso as leis de incentivo, às vezes, trazem essa discussão. Não, mas o seu filme não deu muita bilheteria e você ganhou muito dinheiro para fazer. O artista do filme, ele não... A criação artística do cinema, ela não tem que estar realmente... Para a arte se desenvolver, e é uma arte pública, para ela o governo realmente tem que investir para que aquela arte se desenvolva e o artista não fique preocupado só com isso. Não fique preocupado numa arte que as pessoas vão ver, porque senão ele para de pensar na arte dele e começa a fazer uma produção industrial e não uma produção artística. Porque a indústria, sim, quando eu vou fazer uma escova de dente, aí eu estou pensando no público. O público precisa pegar a necessidade do público. A arte pressupõe de você não fazer um produto industrial. Né? E por isso que o cinema tem esse conflito, porque o cinema é uma arte industrial. Então, tem esse equilíbrio entre as duas coisas. Por isso a gente tem filme artístico completamente, que esse filme o produtor não, o realizador não tem que se preocupar com o público. Você tem o filme industrial que se preocupa absolutamente com o público. E a gente no Brasil tem uma grande gama entre um e o outro, que é o artista que é o criador que faz um produto artístico, mas que tem que estar preocupado também se aquele filme vai ter bilheteria ou não. Então é uma discussão muito ampla. Mas eu acho que o preço do ingresso ele é uma parte dessa discussão, mas não é uma parte tão central. A distribuição e a sala de cinema e a maneira como as pessoas vão, e o acesso que eu digo não é só o acesso a elas poderem ter os R$ 5 do ingresso, caso seja R$ 5, seja a gente consiga fazer o ingresso a R$ 5, mas sei lá, cinema nas escolas, sabe? Eu acho que são outras ações que tragam um olhar para a arte do cinema, para a nossa sociedade, que não está diretamente ligada somente ao preço do ingresso. Está também ligada a isso, mas não somente. Bacana. Gostei do teu ponto de vista, parceiro. Penso parecido. Seguinte, Pedrão, fala sobre a questão da atuação, né? Tem muitos artistas que são cinéfilos, né? Tem referências, né, de outros filmes para buscar inspirações, né? Beber daquelas fontes, né, para poder criar seus personagens e tudo mais. Você acha que hoje em dia, para ser um artista, para ser um ator, para ser um diretor, a pessoa
precisa assistir a muitos filmes, pensando em cinema, até mesmo em novela e tudo mais? O que você acha? Cara, eu não vejo que exista esse tem que, assim, na criação artística, né? É muito fácil a gente, como artista, falar, você tem que ver isso, você tem que conhecer tal teórico, tal cineasta. Eu já vi tantos artistas incríveis, assim, que não tinham certas referências que a gente acha fundamental. Isso acho que é muito também uma coisa da academia, às vezes, sabe? Eu fiz faculdade agora, fiz uma faculdade incrível, estudei com Daniel Schenker, inclusive, grande mestre, que é bonequinho também. É, mas, assim, graças a Deus, a Cal, que é essa faculdade que eu fiz, ela não tinha esse ranço de academia, acadêmico. Eu acho que isso traz muito, você tem que fazer tal coisa, você tem que saber disso, você tem que ver tal. Você não pode fazer arte se. Eu não tenho esse pensamento mesmo, tá aí Grande Otelo como um grande carimbo de que ninguém tem que nada, né? Não passou por uma escola e foi, assim, se não um dos grandes, o grande nome do cinema brasileiro, na minha opinião. Oscarito e Grande Otelo, essa dupla. Então eu não acho que tenha que ver, não. Acho que pode ser interessante, mas não acho que é um tank. Acho que é só o estilo de artista que você vai ser maravilhoso. Se tiver umas referências, você vai ter um estilo lá que vai ter a ver com essa tua referência. Às vezes a referência das pessoas é uma referência de vida, né? Vem de outro lugar, vem do olhar de mundo. Não acho que tem que não. Eu sou do time que acho ninguém tem que nada. Eu, como cinéfilo, eu às vezes eu confesso que me incomoda, às vezes, quando eu vejo que. Não tô falando nem a questão dos atores, mas é mais a questão do diretor, né? O cara que pensa ali como talvez um todo projeto, o cara não assistir filmes, ou pelo menos não ter uma certa referência daquilo ali, né? Aquele espaço todo como uma coisa assim, sei lá, buscar referências nesse sentido. Me incomoda um pouco. Eu sou mais da linha do Scorsese, assim, sabe? Do Tarantino. A galera que, assim, pesquisou muito, né? Viu muito, né? Até mesmo também, assim, contribuiu, né? Com a indústria como um todo. Por exemplo, eu vejo o diretor batendo no peito falando que não vê filmes, mas o cara também não prestigia o próprio trabalho do amigo, né? O cara que está fazendo cinema. E eu acho isso um pouco triste, sabe, Pedrinho? Eu acho isso um pouco Eu triste. vejo isso Infelizmente, acontecendo. não... Eu vejo isso acontecendo nos festivais muito, entre os diretores. Eu não sei o que acontece, mas os diretores não estão muito vendo os filmes dos outros, não. Assim. Isso é uma verdade que você está falando. E eu não sei se é uma coisa muito. Não sei de onde vem isso. Mas eu não acho que ninguém tem que bater no peito com orgulho e falar que não vê os filmes. Eu acho que assim, é a história de cada um sobre ter as referências, estudar, ter acesso às referências. Mas eu entendo o que você está falando, eu acho que é um outro lugar, é um lugar talvez um pouco egóico. Porque é isso, você bater no peito e falar eu não tenho essa referência, é diferente de você falar, não, minha história não passou por esse lugar. Eu não via porque eu não gostava desse tipo de filme, ou porque eu gosto mais de, sei lá, eu gosto mais de quadrinho, minha referência vem de quadrinho, vem de enquadramento do quadrinho, ou então vem sei lá, de outro lugar, entendeu? Não esse lugar que eu É que acho que eu percebo isso nos festivais. é Não que sei, também eu essa acho questão. que é mais importante porque não viu, do que falar que não viu o filme de tal. Eu acho que as Ah, pessoas mas se dão uma importância. nesse meio artístico você sabe como é que é, né? Tem uma galera que é complicada, assim, essa questão do egocentrismo, né? Infelizmente, né? E também essa questão da comunicação também, por exemplo, as pessoas às vezes não desenvolvem, né? Elas soltam alguma coisa, falam alguma coisa, mas também não desenvolvem os porquês, como você falou, às vezes tem inspiração em outras artes, né? E tudo mais. Talvez encaixaria melhor a compreensão como um todo. Mas eu como cinéfilo, às vezes também as pessoas têm medo dessa palavra cinéfilo, né? É uma palavra um pouco. Parece que a pessoa tem que ser o PhD em cinema, tem que conhecer todos os filmes do mundo. Não é assim. Mas, né, assistir um básico de filme, eu acho que é importante, né? Se eu fosse diretor de cinema, poxa, eu ia querer estudar o que os outros diretores fizeram, né? Para eu tentar aperfeiçoar aquilo, né? E criar minhas originalidades em cima disso também, né? Essa é uma lógica que eu tenho. Para mim, E eu eu faço acho analogia muito, muito simples, que é assim, é o enfermeiro que não gosta de sangue, que sabe, que desmaia vendo sangue, é o cirurgião que não, sabe, que não consegue cortar porque fica nervoso. Então eu fico meio assim quando eu escuto, Eu vejo acho que a alguma coisa assim. internet trouxe uma coisa muito boa, que é esse contato que, se o diretor quiser, ele pode ter com o cinéfilo. Porque antes ele só tinha o contato com os críticos. E agora você tem a Verdade. resposta do público e do cinéfilo.
e você absorver essa... Eu gosto muito do cinéfilo que ele não tem aquela pretensão de ser um cineasta, ele é assumidamente um admirador de filmes, ele tem a opinião dele, e ele coloca ali, está disponível para o diretor pegar aquilo ali, sabe? Pro próximo filme, para quer que seja. E o cinéfilo não é um público comum, entender que o cinéfilo não é o público comum, e não é o crítico, tá? Ele, sabe, ganhar essa importância, sabe? De uma pessoa que tem muita referência e a opinião própria, assim, e não precisa ter aquela preocupação do jornalista de ser isento ou de ter uma preocupação que o jornalista tem, porque você, como cinéfilo, você pode colocar a sua pessoalidade, falar, eu gostei desse, eu não gostei. E a gente tem agora com a internet esse feedback, eu acho isso muito maneiro, e se eu fosse cineasta e diretor de cinema, eu ia querer beber nessa fonte aí. Não, com certeza. É muito divertido conversar com cinéfilos, Pedrão. Muito divertido conversar com cinéfilos. Já passaram aqui vários diretores que eu admiro bastante, né? Eu chamo aqui as pessoas que eu admiro, né, cara? Passou aqui o João Daniel Tikomirov, da Mixer Filme. Da Mixer, quem mais travou aqui para mim de novo? Travou você falando da Mixer. Oi, desculpa, Pedro. Meu irmão, tu pegou o dia de conexão da minha vida aqui. Mas de qualquer forma, Na olha pandemia a só. gente passa. Eu tava falando. É doideira. Tava falando aqui passaram por aqui vários diretores aqui bacanas, né? O João Daniel Tikomirov, o Iton Lacerda, o Petros Cariri, Alain de Berton. Mandar um abraço aí pro Rogério Machado. Um beijo. Aí, falou que vai assistir hoje o Silêncio da Chuva. Aí, vai ver Pedrão de policial hoje aí, ó. Valeu, Rogerinho. Beijo pra você, Rogerinho, querido, lá do Papo de Cinemateca. Pedrinho, seguinte, cara. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é sobre os seus futuros projetos, fora o que você já falou do Bom Dia, Verônica. E aí a gente encerra aqui o nosso papo. Quero primeiro te pedir desculpa pelas instabilidades técnicas, mas falar que, cara, você é um cara muito gente boa, sempre foi gente boa, sempre foi uma honra te conhecer lá no nosso querido Luiz de Camões, do saudoso Seu Nogueira. Saudoso Seu Nogueira. Lá tem para frente aí os seus próximos projetos. Acho que no cinema, deixa eu ver, é quase uma sequência, né? Eu fiz o Silêncio da Chuva, que a gente vai estrear agora na quinta-feira, e o Lázaro, acho que foi, não sei se foi durante a gravação, muito pouco depois,
pouco tempo depois, ele me chamou para fazer uma participação, ele chamou de participação afetiva, e foi bem isso mesmo, no filme dele, Medida Provisória, que é o primeiro filme que ele faz dirigindo, como diretor. Eu vi pouca coisa, ainda não consegui ver o filme, eu sei que já até teve gente na França que viu em algum festival, eu não estava aqui, não vi cabine, não vi nada, mas é um filme muito legal, de uma peça do Áureo Anunciação, que se chama Namíbia Não, e depois ele pegou esse texto que o Lázaro dirigiu no teatro, meu amigo Tom Borges fez a produção também, e aí eles transformaram isso em filme, em roteiro de filme. E ele me chamou para essa participação, onde eu faço ali uma cena que para mim foi marcante na minha carreira, que é uma cena em que eu brigo com o Seu Jorge. Então, para mim foi tipo, ele o marido qual é? E aí eu lá, vou dar um spoiler, uma curiosidade, que o Lázaro falou assim, Pedro, tá ótimo, mas assim, preciso que você vá mais, assim, que você encare mesmo. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Era uma cena de bar, a sorte é que na chopeira, a pessoa da arte botou um chopp de verdade. Eu tomei 1 ou 2 chopps para tomar coragem e mandar um pro Seu Jorge. Foi eu acho que vai lançar ainda esse ano, não sei se agora no final do ano, mas enfim, não demora muito para lançar no cinema, Medida Provisória. Aí o Bom Dia Verônica, e que eu lembre agora, que eu já rodei antes da pandemia, foi isso. O Nada de Bom Acontece já está rodando no... A gente fez uns festivais, mas está agora no Canal Brasil, na programação do Canal Brasil, e se eu não me engano está no Now também, que eu acho que tudo que está no Canal Brasil está no Now. Então acho que daqui para frente, de novidade, é isso que eu me lembre aqui, que eu rodei. Show de bola, Pedrinho. Cara, quero te agradecer demais aí a presença, pedir desculpa novamente pelos problemas. Tamo junto. Me chamem para tudo que eu puder ajudar aqui, contribuir com Big Cine, TV Caeté, fiquei muito bacana por essa iniciativa. Cara, os filmes, tenho certeza que estaremos sempre por aqui, a internet é um mundo gigante, estaremos sempre por aqui fazendo diálogos sobre cinema com todo mundo que gosta de cinema, todo mundo que faz cinema. Eu tiro vários horários do meu dia para isso, e meu coração feliz a gente coloca na nossa escala, nosso... Seguinte, Pedrão, antes de me despedir do Pedro, vou falar aqui rapidinho que amanhã a gente tem uma entrevista com o Bruno Carmelo, 8 horas, grande crítico de cinema do Papo de Cinema, ele que já foi crítico lá do Adoro Cinema, e vários outros sites também. O grande Bruno Carmelo vai estar aqui com a gente. A nossa agenda de outubro eu vou colocar amanhã aqui no ar, para vocês poderem, quem acompanhar o programa ao vivo vai saber todos os nossos queridos convidados do nosso programa Guia do Cinéfilo, que daqui a pouco já está chegando na edição número 100, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Pedrão, depois me manda convite lá para isso, quando voltar, me manda convite para as tuas estreias aí, manda os zaps, junto. Mando sim, quando e se pelo eu estiver na loucura, você me manda também, fala, vou nessa estreia, me chama. E aí eu boto lá seu nome. Sempre. Você sempre. Você está falando isso, você vê os meus filmes antes de mim, cara. Nas cabines. É verdade, é verdade. As assessoras, você tem que ter os relacionamentos de assessoria. Eles sempre a mágica do cinema. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado, desculpa pelos problemas técnicos. Deus, até o nosso próximo Guia do Cinéfilo. Pedrão, fica com Deus, parceiro. Beijo. Tchau, Viva o cinema. Viva o cinema. Valeu. Viva o cinema.